Fase 2 de luta espiritual. Primeiro round já foi, né? Primeiro round nós falamos sobre o espírito de Jezabel. Hoje nós vamos entrar no segundo round e vou falar de um assunto de pouco interesse, talvez, ou deveria ser, né? Falar sobre possessão demoníaca. Alguns já ficam até com medo, né? Vamos falar sobre possessão e influência demoníaca. Existe uma diferença entre possessão e influência. Um servo de Deus pode ficar possesso de demônios? Não. O Espírito Santo nunca vai ser vizinho de um diabo. Na mesma casa, não. Um no quarto e outro no outro, nem no mesmo quarto. Ele vai aceitar. Então, por isso que nós vamos entrar numa batalha, irmãos. Nós precisamos saber o que está acontecendo. O que nós precisamos entender da palavra de Deus. O que está acontecendo em casa. O que está acontecendo à nossa volta. E nós vamos descobrir algumas coisas hoje. Mas vamos abrir essa palavra lendo um texto de 2 Coríntios 11, verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Deixa eu analisar esse texto com você rapidamente, porque hoje eu quero falar com você de como que o demônio age na vida das pessoas, nas casas, como é que acontece a possessão demoníaca, o que nós podemos fazer para evitar essas coisas. Mas esse primeiro texto é o medo de Paulo e é o nosso medo também. Por quê? Eva, ela foi enganada no paraíso. Você já imaginou alguém ser enganado no melhor lugar do mundo? O problema é que às vezes nós achamos que estamos tão bem espiritualmente, e é quando nós achamos que estamos bem demais, é que nós podemos ser enganados pela serpente. E Paulo diz, olha, a serpente enganou Eva com sua astúcia. E de alguma forma, ela pode também corromper os nossos sentidos, os meus e o seu sentido. Irmãos, se tem uma coisa fácil de corromper, é o sentido do ser humano. Os ouvidos do ser humano, os olhos do ser humano, a boca do ser humano. Porque o ser humano tem muita facilidade de aceitar proposta que engrandece o seu próprio nome. Fala que não é verdade. Qualquer proposta que engrandecer o nome do ser humano, ele aceita. E a proposta no jardim foi: você vai ser igual a Deus. Quem não quer ser igual a Deus? Eu vou ser igual a Deus? Sim. É só você aceitar o fruto desta árvore proibida. Então se eu comer esse fruto eu vou ser igual a Deus. Sim. Vamos trazer para nós. Então alguém chega e bate na sua porta, eu te envio uma mensagem, seja pelo Twitter, seja Instagram, seja no WhatsApp, e diz: olha, se você aceitar o que eu te estou ofertando, você vai ser igual fulano. Você vai ser igual a Shakira. Você vai ser igual o He-Man. Vou ser igual o He-Man? Mas o He-Man é um cara pelado que usa uma roupa que ninguém entende. Quem sabe quem é o He-Man? É todo mundo velho, minha filha. Quem não sabe quem é o He-Man? O Rosenildo levantou a mão. Não pode esconder a idade aqui, porque os adolescentes ali que levantaram a mão, e dois lá de cá. Alguém vem e faz uma proposta. Irmãos, fala a verdade comigo. Quando alguém faz uma proposta de que você vai ter a mesma coisa que alguém que você admira tem, dificilmente você vai negar. Alguém diz: se você tiver esse celular, você vai ser igual fulano. Se você vestir essa roupa, você vai ficar igual ciclano. Porque o que o ser humano mais quer é se parecer com o que ele admira.
E Paulo falou assim: eu estou com medo de que a serpente, de alguma forma, corrompa os vossos sentidos. Ou seja, você vai parar de enxergar, parar de ouvir, parar de entender. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou a humanidade, corrompeu as vistas, e é por isso que não vê. Aí as pessoas estão apartando do que é simples, né? As pessoas estão apartando da palavra de Deus, que é simples. Irmãos, às vezes nós vamos orar para alguém e a pessoa acha assim: mas você já orou? Eu falei: como assim? Né? Vocês lembram que eu fui orar para uma pessoa, aí Deus abençoe, que Deus traga cura para a sua vida em nome de Jesus. Eu falei: mas só isso? Já valeu essa oração? Eu falei: talvez ela quer que eu pegue uma varinha, pirlim pim pim, tem, sei lá, e dá um... Porque quando você encontra alguém que faz isso, todo mundo segue. Porque nós não gostamos da simplicidade do evangelho. As pessoas querem caricaturas, as pessoas querem um teatro. Por isso que quem faz teatro com a palavra de Deus ganha dinheiro nas costas dos outros. Quem finge que está fazendo um monte de coisa e faz aquele negócio todo, irmãos, porque isso foge da simplicidade do evangelho de Cristo. Aí o que acontece? Como é que a igreja vai espiritualmente? Eu tenho certeza que se alguém ficar endemoniado aqui na frente, todo mundo fica: olha só. Alguns vão até embora alegre. O espírito do capeta foi expulso, o demônio foi expulso. Irmãos, o demônio chama mais atenção do que o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é simples, e o demônio gosta de fazer pataquada. Às vezes é até legal. Um dia uma menina pulou aqui, eu achava que ele ia pegar na minha garganta, né? Ela pulou, acho que pulou 1 metro de altura, caiu de joelho. Mas era demônio, a gente não fica com medo não. Mas as pessoas ficam assim: olha, você viu o que o demônio fez? E Jesus, ele falou em Lucas 10:20, que nós não podemos nos alegrar, porque os demônios estão sujeitos a nós. Mas nós devemos nos alegrar, porque os nossos nomes estão escritos lá no céu. As pessoas estão ficando mais alegres quando veem demônio, porque já nem sabe se o nome está escrito no céu. Eu me alegro mais com o meu nome no céu do que um demônio saindo de alguém. As pessoas não estão mais cientes do diabo e nem cientes de Deus. A igreja precisa estar ciente do diabo e maravilhado com Deus. Nós não podemos ficar maravilhados com o diabo e ciente de Deus. Só que as pessoas estão ficando maravilhadas com o diabo e não têm ciência de Deus. Eu prefiro um povo maduro, um povo que tem ciência do diabo e se maravilha com o que Deus faz. Não um povo que se maravilha com o que o diabo está fazendo. Quando o demônio se manifesta, todo mundo fica meio loucão. Alguns ficam com medo, outros ficam curiosos. Mas não se alegra com isso não. Irmãos, vou contar um negócio para vocês, não é nem segredo. Se quiser expulsar demônio aqui na igreja, a gente expulsa todo dia. Que todo dia entra gente demoniada aqui. Todo culto entra gente demoniada por essa porta. Agora mesmo entrou. Mas eu não vou ficar expulsando demônio, eu tenho mais o que fazer. Não fiquem procurando. Tem gente que está assim. Vai que está do meu lado. Eu não falo assim, hein? Pode estar atrás de você, com a unha assim, ó. Põe atenção. Mas pastor, por que o senhor não expulsa os demônios todo culto? Irmãos, eu não vou ficar maravilhado com o diabo, eu vou ficar maravilhado com Deus. Eu não vou ficar fazendo circo para o diabo. Se tiver de expulsar, a gente expulsa quando vê que uma pessoa está lutando. Por quê? Se você expulsa demônio de uma pessoa que não está lutando para mudar,
como é que vai ficar a vida dela? Melhor ou pior? Pior. Está lá em Mateus 12, a partir do versículo 43. Se você expulsa o demônio de uma pessoa e ela não acerta a vida com Deus, o demônio está ali fora esperando ela, só que ele não vai entrar. A Bíblia diz que ele vai no inferno e busca mais 7 mais simples do que ele. Não, mais 7 piores do que ele. Por isso que a gente não fica assim, mexendo muito com o demônio não, porque às vezes a gente vai atrapalhar a vida da pessoa. Então é melhor a pessoa vir, ouve a palavra, aceita a palavra e muda de vida. Nós não podemos nos alegrar porque os demônios se sujeitam a nós. É uma cilada. Nós temos que nos alegrar com o nome escrito no céu. Você não pode expulsar o demônio de uma pessoa que não quer o nome dela escrito no céu. Quantos querem o nome escrito no céu? Então tem que aceitar Jesus e viver dentro dos princípios de Jesus. Satanás está trabalhando por aí. Satanás trabalha todo dia. Na realidade, em Apocalipse, a Bíblia diz que ele nos acusa, ele te acusa dia e noite diante do trono de Deus. Imagina um cara que está te acusando de dia e de noite. Pergunto, como é que Satanás trabalha? Você talvez trabalhe com a enxada, o outro trabalha na padaria, talvez você trabalha na classificadora de ovos, né? Talvez você trabalhe carregando caixa, enchendo caminhão, dirigindo, não importa. Mas Satanás trabalha de outra forma. Satanás está atrás da sua mente. Por isso que uma das formas que ele trabalha é com engano. Irmãos, eu odeio gente que fica enganando os outros, porque ele trabalha igual o capeta. Uma pessoa que vive mentindo e fala que não, a mentira é obra da carne. Mentira não é obra da carne. A Bíblia diz que mentira é obra do capeta, do diabo, que mente desde o início. Uma pessoa que mente, ela é colaboradora do diabo. Você pode ser colaborador do supermercado, colaborador da farmácia, colaborador é quem trabalha. Mas se você está mentindo, então você também é colaborador do inferno. Conhece o mentiroso? Agora, mentir e enganar é pior ainda. Porque tem gente que engana demais. Pais que enganam os filhos. Fala a verdade com seus filhos. Mas se eu falar ele vai chorar. Irmãos, o que a gente faz mais nessa vida que chorar? Quando chega no final do mês, no 5º dia útil, você vai olhar na sua conta, seu salário caiu. Mas ele caiu, o banco... Aí você... Eu vi ele passando aqui. Ele era tão lindo, os números apareceram e de repente sumiu, porque tinha débito em conta, a conta d'água, a conta de luz de R$800, aquela loja que eu estava devendo, aquele cheque. Aí você achou que tinha dinheiro, na hora que você vai olhar, o que você tem? Nada. Aí você só chora, né? Pai não pode ficar enganando o filho. Quando você for para a rua, fala com seu filho, eu estou indo para a rua. Se você não vai levar, fala, vou para a rua e você não pode ir. Acabou. Não, eu não estou na rua não, estou aqui no quarto. Você está trabalhando para quem? O diabo é que trabalha enganando. Depois seu filho vai aprender a enganar. Isso foi passado por gerações. Fala com seu pai que eu só fui ali. As pessoas precisam aprender, irmãos, que nós temos que ser fiéis. Os olhos de Deus estão procurando quem? Os olhos de Deus estão procurando quem? Os fiéis da terra. Você é fiel? Qual é o grande sinal da pessoa que tem fidelidade? Transparência. O que é transparência? Isso aqui, ó. Vê do outro lado. É transparente. Se ela está mastigando chiclete, ela não vai falar que está comendo torresmo. Estou mastigando um chiclete. Eu tinha 12 anos de idade, eu trabalhava no mercadinho. Na minha casa não tinha nada para comer. A gente só comia arroz, feijão e costela, macarrão, repolho. No outro dia a gente comia costela, arroz, feijão e repolho de novo. Tinha tomate, buscava leite na roça.
Entrei no mercadinho, eu chegava lá e olhava aqueles copos de azeitona, aquelas azeitonas assim, ficava igual o Chaves. Olhava no congelador, tinha uns queijinhos mineiros lá assim, parecia que eles chamavam, eles faziam assim. Eu estava repreendido. Eu olhava aqueles pacotes de biscoito. Aí um dia eu peguei um copo de azeitona, o patrão saiu, né? Vou nem falar o nome, porque vai que ele está assistindo. Aí tirei o lacrinho branco. Comi um copo de azeitona. Quem nunca fez isso? Na despensa de casa, saiu correndo com alguma coisa, vocês estão lembrando aí, né? Quem nunca pulou a janela para comer linguiça escondido, estava escondido dentro do fogão? Quem nunca subiu no meu gabinete para pegar amendoim sem me falar? Sangue de Jesus tem poder, muita gente. Aí na hora que o dono chegou, o que você está arrumando? Nada. Que tinha azeitona agarrado no dente. Depois eu tive que assumir. Eu comi um copo de azeitona, não tem dinheiro para pagar. Tá bom, vamos trabalhar. Tive que carregar 10 sacos de açúcar nas costas também. Uma das coisas que nós lá em casa nunca fizemos com os nossos filhos é enganá-los. Um dia a menina que trabalhava lá em casa, a anterior, eu cheguei na sala, a Ricela falou assim, estou em tal lugar. Aí o Arthur ficou chorando. Ela falou, não, fala com ele isso. Eu falei, chamei ela, falei, você nunca minta para os meus filhos. Enquanto você estiver trabalhando aqui em casa, depois você sair também. Não precisa mentir para os meus filhos. Quando ela for na escola, você pode falar que ela foi na escola. Quando ela for sair, você pode falar que ela foi sair. Mas ele vai chorar porque ouviu uma verdade. E ele vai aprender isso com a vida toda. A vida toda. Irmãos, o diabo trabalha com engano. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que faz o quê? Ele faz o quê? Conhece alguém que engana todo mundo? Engana nos negócios, engana na escola, engana em casa, engana o marido, engana a esposa, engana os filhos, engana os pais. Você é um colaborador do inferno. Isso é uma batalha espiritual mesmo, é uma luta. Os meninos precisam parar de enganar os pais, mas eles aprenderam isso com os pais. Foram os pais que ensinaram eles. Irmãos, quantos diabos existem? Um. Quantos satanás existem? Um. Diabo e Satanás é o mesmo, são nomes diferentes. Para o mesmo enganador, o mesmo sedutor. Os outros são demônios. Por que o diabo vai te enganar? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer de tudo para você não ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é de tudo? De tudo. Ele vai fazer de tudo para te ofertar qualquer coisa para você nunca ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Em João 6,63, a Bíblia diz que a palavra de Deus é um espírito. É um espírito de vida. Então quando a palavra cai no seu coração, ela não cai como uma palavra de um jornal, ela começa a germinar. Ela começa a entranhar na sua vida. É por isso que você precisa falar a palavra de Deus. Aí quando você vem na igreja, você está ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, o que o diabo mais teme é que você entenda a palavra. Mas enquanto você não entende, para ele está tranquilo. A função do diabo é te enganar, porque você não pode chegar até a fé. Porque se você crê no que eu estou pregando, você vai ser salvo. Se você crê na mensagem que eu estou pregando, a sua casa vai ser salva. E o diabo não quer que você creia. Como é que impede que uma casa seja salva? Como é que impede que uma família seja salva? Impedindo que creia. Como é que impede uma pessoa de ter fé? Não permitindo que ela entenda a palavra. É por isso que quando você estiver ouvindo um pregador, você precisa entendê-lo.
E eu tenho dificuldade de entender alguns pregadores. Tem uns que pregam tão rápido que eu não consigo nem acompanhar. Eu não consigo. Eu sei que um monte de gente consegue, mas eu não consigo. Aí, o que o diabo faz? O diabo vai trabalhar para tirar a palavra do seu coração. Olha Lucas 8,12. Então vem o diabo e faz o quê? Então vem o diabo e faz o quê? Quando a pessoa está ouvindo a palavra, ela tem que entender. E Jesus estava dizendo isso. Porque o diabo, quando ele sabe que tem alguém pregando, ele encosta em quem está ouvindo. Porque ele vai trabalhar para tirar a palavra do seu coração. Porque se você ficar com a palavra no seu coração, ela vai gerar um negócio chamado fé. E quando você tem fé, você começa a crer em Jesus. A fé te leva a crer para ser salvo. Então o que o diabo faz? O diabo precisa garantir de que ele vai conseguir tirar a palavra do seu coração, porque se ele tirar a palavra do seu coração, você não vai conseguir crer e você nunca vai ser salvo. Você não vai ser salvo porque você dá uma cesta básica para alguém, você faz uma bondade para alguém. Agora eu vou ser salvo, porque eu estou tão bonzinho. Bondade não vai servir. Porque você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez. Quantos entendem? Diz amém. Então diga, eu não sou salvo pelo que eu faço. Não existe sacrifício que eu faça que me leve ao céu. Apenas o que Jesus fez. Nunca esqueçam disso. Porque o dia que o que você faz te salvar, você está dizendo que Jesus não é salvador, é você mesmo. Você é o seu auto-salvador. Então qual é o trabalho do diabo? Quando você sair naquela porta, ele vai enviar alguém. Talvez quando você chegar em casa, ou quando você entrar no carro, ele vai enviar alguma coisa, ele vai fazer de tudo para arrancar a palavra do seu coração. Se ele conseguir, a sua fé dentro do que você recebeu a palavra está cancelada. E você não vai ser salvo, porque ele conseguiu fazer o que ele queria. Por quê? Ele quer impedir a fé salvadora. O diabo, irmãos, ele não se opõe a você vir na igreja. Porque você vai num monte de igreja. Ele se opõe a você entender e ficar com a palavra no coração. É por isso que tem muita gente que vem na igreja, vem, mas ela nunca guarda a palavra no coração. Então o diabo já tem ela com ela. O diabo sempre vai atacar onde a semente está sendo semeada. Você está vendo ele? Não. Ele está fora de vista. Mas você não pode deixar ele passar desapercebido. Quantos aqui usaram a internet hoje? Ok. Pergunto. Vocês viram a internet? Sim ou não? Mas usaram. É invisível, mas existe. Você sabia que está passando o canal aqui agora, da Globo? É só puxar uma antena. Você não está vendo, mas está passando aqui. Ondas de rádio, está tudo passando aqui. As pessoas confiam na internet, mas esquecem que o diabo também está passando por aí. Aqui não dá não, está lá. Ele está fora da sua vista. Pastor, mas eu acesso a internet. E o diabo acessa você. É mesmo? Se você dormir no ponto, ele vai acessar a sua vida. Pastores, é só pregar com sinceridade que o diabo aparece para destruir a semente. É só levar a palavra de fé para as pessoas que o diabo vai. Se você veio aqui e veio receber uma palavra de fé, te prepara, porque ele vai te incomodar para tirar ela do seu coração. É o trabalho dele. É por isso que você não pode se enganar com um evangelho que só te faz sentir e trabalhar. O evangelho não pode te fazer só sentir. Eu fui na igreja e não senti nada. Esquece isso.
Você não precisa sentir nada. Você precisa crer em Deus. Você precisa crer em Jesus, crer na sua palavra. Porque tem evangelho que só vai te fazer sentir. Tem músicas que vão te fazer você sentir. Para sentir, irmão, pode cantar uma música de Zezé de Camargo e Luciano, você vai sentir também. Canta aquelas músicas de quando pensa, quem terminou um namoro recentemente, ou está magoado com um cônjuge. Aí eu vi uma música de Zezé de Camargo e começa a chorar. Vai até pedir um copo de leite. Você não pode misturar as coisas. Cuidado com o evangelho que só está te envolvendo para você sentir. Quero saber se você vai sentir ou deixar de sentir alguma coisa. Quero saber se você vai crer em Deus, crer em Jesus. Porque o diabo não fica preocupado quando você está sentindo. Hoje eu fui na igreja, até chorei. Eu não quero saber se você vai chorar, eu quero saber se você crê em Jesus. Esse que é o problema. Porque o diabo fica preocupado não é quando você sente e quando você trabalha. Porque tem muita gente na igreja sentindo muita coisa e trabalhando muito, mas não crê em Deus, não crê na salvação e não crê na palavra. O diabo olha, isso é meu. E as pessoas que têm esse problema, eles ficam insinuando coisas. Pessoas que vêm na igreja só para sentir. Você que está em casa também, para mim na igreja eu tenho que sentir alguma coisa. Você não tem que sentir nada, irmãos. Você tem que sentir fome para almoçar, tomar água, mas na presença de Deus você tem que crer. O que vocês acham que Paulo estava sentindo quando eles iam matá-lo? Vocês acham que estava alegre ou triste? Triste. Ele estava apreensivo, mas não largou Jesus. O que vocês acham de Pedro, crucificado de cabeça para baixo? A palavra dele, quando crucificou: não me crucifique como meu Senhor. Põe de cabeça para baixo que eu não sou digno de ser crucificado igual a ele. Nós precisamos ser uma igreja mais forte. Uma igreja que crê. Uma igreja que não está vendo, mas sabe que Deus está agindo. Uma igreja que não está sentindo, mas sabe que Deus está agindo. É disso que eu estou falando. Porque quando você começa a ser um crente que só sente, aí quando você não sente nada, você fica fazendo insinuações. E o diabo é expert em fazer insinuações. Sabe como funciona a insinuação? Fica insinuando coisas, fica supondo. O diabo insinuou para Judas, vendeu o mestre. Insinuou para Pedro, traiu o mestre. Ele insinuou quando o Pentecoste veio. Quando o Pentecoste estava sobre o povo, ele estava insinuando que a igreja estava cheia de bêbados. Ele insinuou no ouvido dos homens, ele diz: aquele povo que está dentro da igreja estão todos bêbados. Então levanta Pedro e ele diz o quê? Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Vamos continuar. O diabo ele fica fazendo suposições, insinuações, porque ele tem uma raivazinha de nós. Por exemplo, uma das grandes frustrações do diabo é ele não tem corpo. Tem gente que acha assim: não, o diabo apareceu para fulano. Como é que ele era? Ele era grande, vermelho, tinha 2 chifres. O que é grande, vermelho, tem 2 chifres? Parece um veado. Não, ele era grande, ele era cinza, ele era preto com cinza, ele era grande. Parece o Ferdinando, o touro. Aí ninguém vai lá não, deve ser o demônio que está naquele filme. Era um touro. O diabo não tem corpo. É por isso que ele precisa do seu corpo. O diabo, Deus diz que o nosso corpo foi feito para a glória dele, amém? Nosso corpo é templo do Espírito, amém? Ok. Então tudo que você fizer com o seu corpo tem que glorificar a Deus. Qualquer coisa que você fizer com o seu corpo,
É por isso que o diabo vai entrar no corpo das pessoas. É por isso que ele vai tomar, possuir. Daí vem o termo possessão. Quem aqui já viu alguém possesso? Levanta a mão. Ok. Quem nunca viu uma pessoa possessa? Votos nulos e brancos. Semana passada veio duas meninas aqui na frente e falou assim: pastor, foi duas pessoas lá em casa, e a mulher começou a olhar para mim, e começou a falar coisas comigo, falou que eu era dela, que eu ia destruir ela, e eu pensei assim, e era minha vizinha, e eu falei assim: você está doido? Zé que nem percebeu que ela estava endemoniada. Você está doido? Para com essa conversa. O diabo, para ela entender que era ele, virou o olho dela, e ela ficou com o olho branco. E ela veio: pastor, o que eu faço? Continua na sua vida de balada. O diabo só veio avisar que você é dele. Continua no caminho que vocês estão. Ele só veio dizer que vocês estão juntos. Você ficou com medo porque ele apareceu, mas ele está sempre lá. Só que dessa vez você viu. Ele está sempre onde você está. E aquele demônio virou para o pai dela e falou assim: e você? Eu estou com você todos os dias no seu caminhão. E ele: não, quem está comigo é Jesus. Sou eu, porque você também é meu. Pastor, o que eu faço? Você é ex-crente, você sabe o que tem que fazer. Você é um crente não praticante. Parece cômico, mas irmãos, as pessoas só esquecem que o diabo existe. Você também esquece muitas vezes. Quantos lembraram que o diabo existe hoje? Está lembrando que eu estou falando dele. Nós estamos falando sobre possessão demoníaca. E às vezes as pessoas me chamam: irmãos, eu vou expulsar demônio de menino de 18 anos, pelado. Mulheres caem dentro de casa, caem endemoniado no gabinete. É muito demônio por metro quadrado. Só que quem não está envolvido nisso até esquece que existe demônio. Por exemplo, quem aqui fez alguma cirurgia hoje? Cirurgia, operou alguém? Ninguém aqui é médico. Mas os médicos fazem isso? Os médicos, cirurgiões fazem isso? Todo dia, é uma rotina. Tira menino, opera, costura, arranca, sangue. Você vai no pronto-socorro ali de São Lucas, é todo dia gente quebrada, tal, negócio todo. Irmãos, no IML, eu sei, às vezes a gente liga: está chegando, eu falo: não, tem que pegar, vim pegando os corpos em tal lugar. É todo dia recolhendo corpos. Só que nós estamos na nossa vidinha, dentro da nossa bolha. Está todo mundo dentro de uma bolha, a gente esquece que existe muita coisa acontecendo. Você nem lembrava disso, por quê? Nós temos a nossa bolha, a nossa casa, e nós achamos que nada está acontecendo. Irmãos, o diabo está fazendo uma obra terrível na terra. Lucas 8:27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um endemoniado. Esse endemoniado veio em encontro de Jesus, que desde muito tempo estava o quê? Possesso de demônios. Como ele estava possesso, ele estava sem roupa, ele não morava em nenhuma casa, e ele morava nos sepulcros. Se você der um idinho no cemitério, você vai ver gente dormindo lá. Você vai ver gente dormindo nos cemitérios em Vitória, pinta os seus olhozinhos, né? Todos hemáticos, com as suas roupas pretas, são todos darks, e eles vão para lá, e a turma olha na escola e acha todo bonitinho. São demônios carregando esses meninos. Às vezes você passa, quantas vezes eu mais arriscado passamos por uma mulher nua, na estrada, nua. Às vezes ela estava vindo nua com uma bacia de aipim, às vezes nua com um balde de roupa, nua para a estrada, muitas vezes, até faz tempo que eu não a vejo. Demônio, vou falar com isso, demônio. Demônio. Aquele homem
Quando ele encontrou com Jesus, ele estava possesso, ele tinha uma legião. Quantos demônios é uma legião? 6.000 demônios. Uma legião prendendo o corpo daquele homem. Irmãos, você olha na rua hoje, as pessoas esquecem, peraí, será que tem alguém endemoniado? Sempre tem um passando. Sempre tem um passando. O diabo, ele faz isso. Ele quer envergonhar o ser humano. O diabo faz o quê? Ele não deixa as pessoas ficarem em casa. Um espírito de maltrapilho. Vê esses homens carregando esse saco fedorento para as costas fora. Um espírito de Zé Pilintra. Um espírito terrível que coloca os homens, pega um homem que é um engenheiro, um advogado, um médico, um administrador, e tira ele, entra na vida dele, bota ele na rua e ele vira um mendigo. O demônio, ele faz isso. O demônio, ele não permite que a pessoa tome as próprias decisões. O demônio arranca uma pessoa da casa e faz ele morar em cemitérios. Quantos aqui viu gente que mora em cemitério? Moram em cemitérios. Porque essa pessoa entra um espírito maligno, uma entidade maligna, e a entidade maligna assume o controle da mente. Assume o controle da mente e elimina a personalidade da pessoa. Às vezes as pessoas vêm e discutem, brigam. Aí de vez em quando eu falo assim, ó, quando eu vejo que o demônio está muito endemoniado, eu falo com a pessoa assim, você não está falando com ela. Ela está me atacando, quer ver? Dá só um segundinho que eu vou orar. Ora e cai. Aí eu falo assim, pergunta ela agora quem é ela que está aí. Era um demônio, pastor? Sim. De vez em quando algum marido me pergunta, eu estou dormindo com a minha mulher ou com um demônio? Eu falei assim, ela também fez essa pergunta. Meu Jesus, quantos demônios podem abrigar em um corpo? Maria Madalena tinha 7. Quantos demônios você quer? Hã? Também não. Aquelas mulheres foram libertas por Jesus. Em Marcos 16:9 diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do domingo, dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Por que ela foi lá primeiro? Porque ela sabia o livramento que ele tinha te dado. Livrou ela de 7 demônios. Irmãos, tinham 7 bestas dentro de um corpo de uma mulher. As pessoas precisam ser apresentadas a Jesus. Meu irmão querido, você está ouvindo a palavra aqui todo domingo, toda terça, você está ouvindo a palavra, Jesus está te dando armas para você falar dele para as pessoas. Fala com as pessoas, Jesus tem uma solução para você. Jesus pode alterar a sua casa. Por quê? Maria Madalena, você acha que ela sabia que estava endemoniada? Não. Mas quando Jesus chega, o espírito maligno tem que ir embora. Talvez você está brigando com seu marido, brigando com sua esposa, está num fight com seus filhos, está terrível o negócio. E os demônios estão lá, fazendo da sua família uma turma de fantoche. Todo fantoche precisa de Jesus. Precisa de Jesus. Não é a pessoa que possui demônios, é o demônio que possui as pessoas. O demônio está de olho. Como é que o demônio entra na pessoa? Primeiro, ela não quer Jesus. Então, se você não quer Jesus, se você não aceita Jesus, então você está dizendo que não quer Jesus. Então, a partir daí, você dá lugar para o demônio. E a Bíblia diz o quê? Não deem lugar ao diabo. O que a Bíblia diz? Não deem lugar ao diabo. Pastor, mas como é que eu dou um lugar para o diabo? Não dando lugar para Jesus. Não dando lugar para o Espírito Santo.
Quando você não quer a palavra, não quer... Irmãos, o diabo está deitando e rolando nesses tempos. O diabo está em atividade intensa nas nações. A igreja precisa entrar em atividade intensa também. Tem gente que não vem mais à igreja, fala assim, não, eu estou no culto da internet. Sim. Como é difícil. Não sabe quem está pregando, é tudo bonitinho. O que mais tem na internet é pregador panteísta. Já ouviram a palavra panteísta, né? Tem um monte de religiões que são panteístas. A palavra pan quer dizer tudo. Quando fala assim, ó, pandemia, né? Pandemia quer dizer que a epidemia está em todo lugar. Pandemônio é demônio em todo lugar. Panteísta está dizendo o quê? Deus é tudo, Deus é todo, Deus é natureza. A mamãe natureza. Que mãe natureza? Deus não tem mulher não, gente. Mas o panteísta, para ele Deus está na árvore. Como a turma do hinduísmo, do shintoísmo, essa turma toda. Aí a turma vai lá para a internet e fica falando bonitinho e todo mundo compartilhando. Só porque falou o nome Deus, mas você não sabe qual é o Deus dele. O Deus dele não é o nosso Deus. Tem uma... Eu até recebi um livro de presente, eles devem ter mandado para mais gente, de teosofia. Aí eu falei, meu Deus, se chegou para mim, chegou para mais gente. A teosofia, irmãos, é a turma que mistura Deus com filosofia, e é a busca de conhecimento por si mesmo. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de um líder, eu busco o meu próprio conhecimento. Só que a teosofia, o Deus maior da teosofia é a natureza. Por quê? A teosofia é a união de todos os deuses, e é Deus que liga tudo. Você é Deus, a natureza é Deus, todo mundo é Deus. Aí para a teosofia, tudo é Deus. Nós recebemos todas as religiões. Aí vão lá e põem a palavrinha bonitinha e a turma está lá. Eles creem até em Jesus Cristo, só não creem que Jesus salva, mas eles não vão ficar falando isso. Cuidado, irmãos, com esse campo minado. É um campo muito minado. Aí com isso, quando você vai para a internet, você vai para a televisão, você vai se relacionar com algumas pessoas, você começa a abrir portas. Como é que eu entro na sua casa? Se você abrir sua porta, eu entro. Como é que eu entro na sua vida? Quando você abre uma porta. Por exemplo, você chega perto do pastor Helmar para conversar com ele. O pastor Helmar fecha a cara e faz assim para o seu lado. E você quer contar algo para ele, você vai contar? Ele não sabe fazer isso não, mas... Aí se ele faz assim, aí você conta. Porque sorriso é porta aberta. Qualquer pessoa que sorri para você, está abrindo a porta para você. É por isso que todo mundo se afasta de quem não dá um sorriso. Dá uma olhadinha para o lado e dá um sorriso. Se não sorriu é porque não quer você perto dele. Como é que nós abrimos porta? Como é que as pessoas abrem portas para o diabo entrar? Vamos descobrir? Deixa eu só abrir um parênteses. Quem está em casa. Porque às vezes as pessoas vêm e dizem assim, pastor, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Lógico. Mas Jesus me purificou de todo pecado. Sim. Você está pronto para ir para o céu. E pode não estar pronto para continuar vivendo aqui. Entende? Né? Muitas pessoas de outras igrejas vêm aqui. Eu não atendo. Esses dias eu atendi 2 e eu falo assim, vai lá e pede autorização do seu pastor. Porque eu espero que o pastor não dê. Mas eles mandam. Eu espero que eles mesmos atendam as ovelhas dele. Mas eles chegam com autorização. Eu falei assim, tá difícil, vou ter que arrumar outro jeito. Ontem mesmo, uma pessoa de outra igreja queria ser atendida aqui. E ela é esposa de um obreiro.
Porque ele estava batendo nela, machucando ela. E eu não vou falar o nome, porque tem muita gente que gosta de ir lá. Faz muita farra, né? Mas, venhamos e convenhamos. As pessoas aceitam Jesus e estão prontas para ir para o céu, mas não conseguem viver aqui. A sua mente está perturbada, mesmo ela amando Jesus, cantando para Jesus. Quantos que estão aqui ou que estão em casa, que aceitaram Jesus, amam Jesus, cantam para Jesus e têm dificuldade de caminhar, porque quando volta para casa a mente começa, é ou não é verdade? A mente começa a bater o coração, você tem problema com essa pessoa, tem problema com esse caso, algumas coisas que você não resolveu, é porque as portas ainda estão abertas. Em algum momento você foi abrindo portas. E aquelas portas permitiram que demônios plantassem sementes malignas na sua seara. Então agora precisa limpar esse negócio, precisa purificar esse negócio. Aí Deus começa a falar o que Ele não quer no meio do seu povo. Quem é que é povo de Deus? Então, se você é povo de Deus, vão comigo. Em Deuteronômio 18, 10, Deus diz assim: em ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Eu fui numa festa, lá está acende uma brasa assim, então passa pelo fogo. Não queimei. Queimou lá dentro, você nem viu. Não achará no meio de vocês adivinhador, prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Vamos abrir essa barriga. Estas são as portas que você não pode abrir. Se você abriu, durante essas terças-feiras eu vou te ensinar a fechar, através da palavra de Deus. Primeira coisa, você não pode passar pelo meio de fogo. Já viu as fogueirinhas, todo mundo passa no meio. Moloque amava queimar as crianças, daí vem o nome Moleque. Quando você chama alguém de moleque, você está dizendo que ele é uma oferta a Moloque, oferta a demônio. Por isso que eu não chamo ninguém de moleque, não permito chamar os meus filhos de moleque. Nunca chamei ninguém de moleque. Porque moleque é uma palavra antiga para oferta a Moloque, oferta ao deus Moloque. Por quê? Leva os pais para tirar a maldição da família, para abençoar a colheita, para um monte de coisa. Então pegava a criança e sacrificava a Moloque na fogueira. Outra coisa, passar no fogo sem se queimar. Irmãos, tem muitos rituais, principalmente das bruxinhas da turma da Wicca aí. Eles fazem rituaizinhos, essas coisinhas, e a turma passa pelo fogo, tem uns cortezinhos no pulso, um monte de coisinha. Deus diz: não pode ter isso no meio de vocês. Isso é abominação. Por quê? Abre porta para demônios. Abre porta para demônios. Segunda coisa, não pode ter no meio de vocês adivinhos. Alguém já passou por uma cigana? Quando você passa, ela puxa a sua mão e começa a ler. Aquilo é adivinho. Já visitaram uma cartomante que vê o seu futuro através de carta? Adivinho. Necromante, que fica invocando mortos, que trabalham com a parte morta, isso é necromancia. Gostam de horóscopo? Não pode ter isso no meio do meu povo, é o que Deus está dizendo na palavra. No meio do meu povo, nada. Por quê? Você acha, irmãos, que um jornal vai prescrever o seu futuro? É Deus quem preparou o nosso futuro. Você precisa confiar na palavra de Deus, em Deus. Então o demônio, ele, para roubar a palavra, para você não ter fé, lembra? Ele começa a inventar coisinhas: horóscopo, cartomancia, quiromancia, necromancia. Agora ele lê de folha da maconha, qualquer treta está lendo. Adivinhos. Outro que ele não quer. Deus não quer que tenha no meio do povo dele magia. Na magia tem as bruxas e os magos. Não vou falar de bruxaria hoje, irmão, mas a magia, ela encanta.
Irmãos, encanta, seduz e atrai. Antigamente as bruxas eram feias, agora fizeram as bonequinhas mais bonitinhas. As bruxas agora são bonitas, tiraram até aquele narigão, aquela verruga, aquele chapelão, não existe mais não. E eles não escondem mais, entra na internet, você vai achar um monte de sites ensinando bruxaria. Irmãos, se tem uma coisa que vende depois de pornografia, é magia. Porque a pornografia, as pessoas veem escondido, magia não. Qual o filme que vendeu mais do que Harry Potter? Ensinando magia para as crianças. Demônios, muitos demônios coloridos, e ninguém nem percebe que são demônios. A turma da magia se transforma em canais de poderes demônios. Netflix está vendendo tudo quanto é filme de magia para meninos, para adolescente, e vende, assiste, mas assiste com força. Outro tipo que Deus não quer no meio, os agoureiros. Você sabe o que é agoureiro? Quando eu era menino, a gente falava, os outros ficam agorando, né? Você vai ficar agorando? Já brincaram assim? Você está agorando, né? Mas a palavra agoureiro na Bíblia são pessoas, irmãos, é o mensageiro de notícias ruins. Você já encontrou alguém na igreja que toda vez que tiver ela sonhou um trem ruim com você? Isso é agoureiro. Pode desprezar. Por minha conta. Ora, repreende e vai para casa. Deus disse, não pode ter isso no meio de você. Tem gente que toda vez que encontra com você só anuncia desgraça e derrota. Isso é agoureiro. Só vê você em acidente, só vê você caindo de avião, vê você afundando no navio, mas nunca vê Deus te abençoando. E todas as vezes que Deus fala conosco, Ele fala assim, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Planos de te abençoar, um plano de futuro, um plano de prosperidade. O agoureiro não. Principalmente se ele fosse seu amigo e vê você prosperando demais, ele começa. Eu tive um sonho com sua família. O negócio foi feio, está repreendido em nome de Jesus. Eu só faço assim, está tranquilo, irmão, está repreendido em nome de Jesus. A palavra anjo significa mensageiro. E o anjo, ele é sempre mensageiro de Deus. Todos os domingos eu trago uma mensagem para você. Por isso que a Bíblia chama o pastor de anjo. Todas as vezes que alguém não traz uma mensagem de Deus, se não é um mensageiro de Deus, é um agoureiro. Estamos bem até aqui? Outro tipo que você precisa tomar cuidado, feiticeiro. Talvez até você já faz uma feitiçariazinha. Eu, pastor, sim. O que é feitiçaria? É buscar luz nas trevas. É tentar encontrar o bem no mal. Não, é o yin yang funciona. Não, aquilo é coisa de ocultismo. Feitiçaria é tentar buscar luz nas trevas. É tentar buscar solução fora de Deus. Tentar buscar solução fora de Deus. Porque, por exemplo, o feiticeiro, as pessoas morreu alguém da família, estão ansiosas para falar, eu queria falar com a minha mãe, ela morreu, eu ia falar com não sei, então aí aparece, você vai no lugar onde faz esse tipo de feitiçaria, que é consulta aos mortos. Ele vai usar o sobrenatural para manipular pessoas e acontecimentos. Não, a pessoa não vem, é demônio. Isso é pecado de feitiçaria. Deus não pode ter isso no seu meio. Fulano está com uma machucadinha aqui, vão levar no fulano que ele vai passar um negocinho e tal, ele vai fazer as orações dele lá e vai ficar bom. Isso é benzer, feitiçaria também. Pastor, mas eu fiquei curado. A Bíblia diz em Apocalipse que nos últimos dias o diabo vai fazer tanta cura e milagre que o povo vai até passar para o lado dele. Porque o mais importante é o seu nome escrito no livro da vida. E quando você vai num feiticeiro, o que entra na sua vida? Demônios. Você abriu a porta e entrou? Demônios. Você foi benzido? Entrou demônio. São portas.
Ah, mas a dor sumiu. Ah, isso ali sumiu. Irmãos, os feiticeiros estão a serviço do diabo. Agora tem até festa a serviço do diabo. Halloween é uma. Halloween, festa junina com dedicação a santos. São comidas dedicadas. E a Bíblia diz: não toca, não come. É uma porta que se abriu. Pastor, e uma simpatiazinha? Se me comprando esses patuá, joga isso fora. Simpatia é feitiçaria, não faz diferença. É um patuá na canela, é um patuá no joelho, é um patuá no trem. Carrega a Bíblia. Por quê? Pastor, é uma simpatiazinha. Ah, se eu peguei esse papel de bala, mastigar ele 3 vezes, ela vai ficar doida comigo. Simpatia. Se eu coar café na cueca dele, ele casa comigo. Se você já fez isso, não beba esse café, nunca mais vou na sua casa. Sangue de Jesus tem poder. Antigamente não tinha esses trem, não? Eu acho que hoje tem, né? Se eu coar o café na meia dele, apaixonou. Já tomou café ruim com gosto de meia? Pode ser que você tomou café de simpatia. Simpatia é feitiçaria. Não. Final do ano, vou vestir branco e jogar 3 caroços de feijão para trás. Agora o meu ano vai ser bom. Você perdeu 3 caroços de feijão. É feitiçaria. A feitiçaria é a manipulação de espíritos e de pessoas. É a manipulação. A pessoa para um patuá, ela vai começar a crer naquele patuá. Se eu andar com essa pedrinha enrolada, se eu colar o círculo do sonho, se eu fizer não sei o que lá, irmão, sai desse trem, isso é tudo ocultismo. São portais para demônios. Põe fogo nesse trem tudo. Joga fora. Você deve orar a Deus, parar de fazer simpatia e buscar a Deus. Porque simpatia é confiar em objetos. E eu coloquei a minha confiança em Jesus. Eu não vou pôr em objeto. Simpatia já é um caminho bem curto para você passar para a idolatria. Não, vou colocar essa ferradura atrás da porta, porque agora nós estamos proteger. Põe isso no pé de uma vez. Para que põe isso atrás da porta? Vai adiantar nada, está enfeiando a porta ainda. Tem que pôr um rabo de cavalo na chave do carro, para lá que tem, né, para dar sorte. Põe um rabo de elefante também, um rabo de jacaré. Esses patuá, irmão, isso é feitiçaria. Quê? Rosa dos ventos, mais um patuado. É muito patuá para minha cabeça. Aí fica lá aqueles camaradas na beirada da praia lá, que não trabalha, não toma banho, não tem responsabilidade com nada, fica ali fazendo aqueles patuá e o vínculo deles, você sabe com quem é, você passa lá, estou ajudando, você não está ajudando nada. Nem a você está ajudando. Você não pode buscar luz nas trevas. Feitiçaria é buscar luz nas trevas. As pessoas que usam amuletos, elas criam dependências em espírito e objetos. Cheio dos amuletos. Eu não acredito nisso não, pastor. Eu falei, por mim, eu vou pregar. Se você não quiser acreditar, minha parte eu estou fazendo. Porque a rebelião e a feitiçaria é tudo a mesma coisa. O que é rebelião? É resistir à autoridade. E o feiticeiro, ele resiste à autoridade. A autoridade de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 15:23: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Porque um rebelde acha que está na luz, mas ele está na treva. Isso é terrível. Estou terminando com vocês.
que hoje eu estou dando uma introdução, porque nós vamos expor o próximo espírito, que é o espírito de morte, mais para frente, mas eu preciso chegar lá ainda. Hoje nós estamos bem devagarzinho para vocês entenderem. Que hoje estou falando de possessão e influência. Nem entrei em influência ainda. Vai ser na nossa próxima conversa. Médicos, você que é médico, profissional de saúde, o que mais tem agora, irmãos? São técnicas do ocultismo. Porque na África, a turma das tribos africanas ali, tinha os médicos bruxos. O que eles faziam? Eram médicos praticantes e possessos por demônio, que tratavam as pessoas. Só que para nós aqui não tem médico bruxo. O negócio é mais refinado. É hipnotismo, acupuntura, yoga, e por aí vai. Deuteronômio 18:11. Não permita entre vocês quem faça encantamento, que seja médium ou espírita, e não permita quem consulte os mortos. Nossa palavra, vou pôr uma vírgula aqui, e agora nós vamos orar por vocês. Amém? Nós vamos fazer a oração final. Semana que vem eu vou falar sobre a influência de demônios. Você pode não estar possesso, mas pode estar influenciado por demônios. Espero que você não veja ninguém possesso de demônio. Mas se você vê, não precisa ficar com medo. É só você ficar com Cristo, agarradinho com Jesus, que o demônio não mexe nada com você. Só vai tentar te influenciar, mas é só resistir o demônio e ele fugirá de vós. Nós vamos ministrar uma oração, e a oração com imposição de mãos. Cuidado com quem impõe as mãos sobre a sua cabeça. Cada um dá o que tem. Cuidado com quem coloca as mãos sobre a sua cabeça. Por quê? A imposição de mãos faz algumas coisas. Primeira coisa, libera presentes. Olha o que Paulo disse em 1 Timóteo 4,14. Vou ler 3 textos. Não negligencie. O que é negligenciar? Não finja que não tem importância. Ou não deixe passar. Não negligencie o dom. Dom é presente divino, que ele foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. A imposição de mãos libera presentes divinos. Amém? Segunda coisa, a imposição de mãos libera cura. Pode passar, filho. A imposição de mão libera cura. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Por último, a imposição de mãos libera a unção do Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar.